Olá, meus caros, como estamos? Tudo bom com vocês? Então, há um tempo atrás eu tinha feito vídeo do jogo Yoshi Island, tá? Eu até gravei pra outra mídia social, beleza? Fiz uns vídeos lá fazendo tipo como se fosse um início até o fim aí do jogo, tá? E assim, o jogo, o jogo é muito bonito, mas ele tem um detalhe que eu não tinha percebido isso antes, tá? E eu vou comentar aqui com vocês. Sendo ele um jogo de Super Nintendo e um dos melhores jogos, mas tem uma pegadinha nele, tá? Eu vou comentar isso depois aí da intro aí, tá? Antes de tudo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Recados dados, vamos ao vídeo. Beleza, turma. Yoshi Island. Eu já tinha comentado com vocês que é um jogo muito bonito. A mecânica dele é muito polida, certo? Até aí, tudo bem. Realmente é um dos jogos mais fodas aí de Super Nintendo. Eu digo assim, de desenvolvimento, de toda a construção do jogo. O jogo é muito foda, tá? A questão é, que eu quero mostrar pra vocês. Yoshi Island, ele te engana. Ele tem uma cara de jogo infantil, ele tem um visual de jogo infantil, só que ele é um jogo cascudo. Tá entendendo? Ele é um jogo, parece aqueles jogos assim do Mega Drive, entendeu? Aqueles jogos assim que são complexos assim, que vai te exigindo você ter reflexo, sacou? Cuidado pra você não ficar perdendo vida, tá? E principalmente aí com o ponto fraco do Yoshi, que isso é desenhado por essa forma, para poder aumentar até a dificuldade do jogo, que é o Mario, tá? Tá, eu não lembro se eu contei a história, eu vou contar aqui pra vocês rapidinho. Ó, a cegonha, né, foi levar o Mario e o bebê Mario e o bebê Luigi pros pais dele, né? Acredito que seja isso. Só que aquele mago lá, que eu não sei como é que chama aí o nome dele, ele meio que raptou, né? Lembrando que a gente não pode falar certas palavras, porque senão o YouTube corta a visualização. YouTube, tamo junto. Qual que é o lance, gente? A gente precisa, né, fazer o resgate aí do Luigi das mãos aí daquele feiticeiro lá do Copa, né? Do Bowser, né? Eu falo culpa, né? Antigamente eu confundi o Bowser com culpa. Não é culpa. O Bowser é o Bowser. O culpa é o soldadinho da base lá do Bowser, tá? Enfim, coisas que eu não sabia. Coisas antigas, né? Qual que é o lance, gente? Então a gente precisa passar pelos mundos aí, libertando os mundos do domínio aí de Bowser, né? Enfrentando os animais aí que estão no meio do caminho. E cada fase, cada reino, a gente vai enfrentar aí vamos dizer assim, os líderes ali, né? Não é líderes, como é que eu falar? É, acho que seria assim. Tipo como se fosse os donos dos castelos ali do reino lá onde que o Mario vive, tá? Qual que é o lance? Cada boss, ele vai ser transformado, vai ser aumentado, como se fosse um buff lá do feiticeiro lá do Bowser, tá? E, cara, você tem que, para cada monstro, tem vamos dizer, um ponto fraco certo. Não é todos que têm o mesmo ponto fraco, tá? Não é todos que têm o mesmo ponto fraco. Aí, cara, nisso, você vai ter que descobrir qual é o ponto fraco de cada chefe, de cada reino. Essa câmera tá difícil. Ok. Só que no meio do caminho entre as fases e os chefes, cara, os chefes nem são tão difíceis, beleza? O que é difícil são os obstáculos de cada fase, tá? Tem certos lugares onde é uma plataforma que não é tão acessível. Ou às vezes são aqueles soldadinhos lá que ficam na nuvem, ou às vezes eles parecem que estão numa vizinhança daqueles caras que ficam na nuvem lá. Eles ficam tirando casca em você. Ou, por exemplo, o desafio da neve, que você tem que saltar da plataforma certinha, porque senão você pode ir pro saco. Essas pegadinhas, sacou? Parece até prova de vestibular. Foi uma das coisas que eu comentei lá na outra mídia social. Muito bonitinho, né? Mas é ordinário. É ordinário, tá entendendo? Você vê que o jogo, mas assim, não é ruim.
tá? Não é ruim, beleza? Não é ruim, não. A questão é que você precisa entender cada fase. E pra primeira vez que você estiver jogando, pra quem não jogou esse jogo ainda, não vai correndo feito maluco. Senão você vai apanhar que nem quando o pessoal tá jogando futebol lá na quadra e vai falar um hoje não, tá bom? Pegar o... não sei como é que chama o nome da brincadeira. Quem pegar na bola lá, eu não sei se bater na bola, todo mundo vai pra cima de você, vai te cacetar, tá bom? Cocão, essas coisas, tudo mais assim. Tá? Então você precisa ser esperto. Cada fase exige ali um mecanismo que você tem que descobrir, cara. Não é um jogo, esses jogos hoje que vamos dizer assim, eles querem que a pessoa jogue, dá uma dificuldade fácil, tá? E tanto faz se você tá se divertindo ou não. O importante é você comprar, gastar dinheiro em cima daquela plataforma, tá? Isso pra mim, isso aí é uma especulação do capital em cima do jogo. Isso é coisa de banqueiro, de empresário em cima do gasto do povo, sacou? Não é tão diferente que um jogo de aposta, é o que eu acho. Não é à toa que a EA hoje ela é uma das empresas mais odiadas aí do mundo dos jogos, beleza? Então aqui, cara, ele exige um certo raciocínio por parte de quem tá jogando. Você não pode chegar e achar que é um passeio no parque. Cara, você não tá entendendo. Esse jogo, ele é bonitinho, mas é ordinário. E é até bom pra você saber com quem que você tá se lidando. Isso aqui não é um passeio no parque, meu irmão. Isso aqui é como se fosse, sei lá, um Carmageddon ou, sei lá, um Killer Instinct. Só que em versão de bichinho, fofinho. Eles se encacetam a porrada. Principalmente se você não sabe combar, né? Quando você entra no Killer Instinct, você vai lá e não sabe jogar, o outro player, que é aquele cara sacana, ele tá pouco se lixando. Ele vai te socar feito maluco. Você vai sair chorando aí do jogo, beleza? Então é mais ou menos isso. Você entendendo a dificuldade, então você tem que passar por aquelas fases bem, aqueles mundos bem clássicos lá dos mundos dos jogos de Mario, tá? E no caso de Yoshi, tem o mundo da neve, tem o mundo da lava, né? Dos ossos, aquele mundo mais assustador ali. E cara, cada chefe é uma arte em si, cara. Tem, por exemplo, quando ele transforma um Koopa em um tipo kaiju, né? Tipo aqueles monstros, tipo parece Godzilla. Pra quem é fã de Tokusatsu, pode ver, toda mão eu falo de Tokusatsu aqui porque tem uma grande influência dos jogos. Tem uma grande influência dos Tokusatsu nos jogos, tá? Uma grande influência. Entendeu? E os monstros grandes, você vai ver, por exemplo, o Koopa. O próprio último chefe também parece muito com Godzilla, entendeu? Eles vão fazendo essas menções assim, cara. E é muito foda como é que você vai enfrentando eles, sacou? Quem desenhou o jogo é um artista. Não que ele seja, né? Ele é um artista. Mas é um cara que tem a manha, entendeu? E tem esse jogo de cena assim que você compara a animações, a filmes, a coisas que você já viu em outro lugar. Então tem todo esse humor ácido, que o jogo tem humor ácido, tá, gente? Ele é meio fofinho, mas ele tem um humor ácido por trás dele ali. E é umas coisas, tipo, por exemplo, quando eu vi o Yoshi comendo lá os macacos, cara. E, nossa, me lembrou muito Discovery Channel, né? São uns anos atrás, quando passava o documentário daqueles bichos lá comendo animal. Cara, é assustador, tá? E isso num jogo infantil, sacou? E é muito foda. Muito foda. Beleza? Os caras têm a mãe, cara. O pessoal da Nintendo, eles têm a mãe, eles são muito foda. Eles já de convir que os caras, quando eles querem trabalhar, não tem brincadeira, cara. Não tem brincadeira. Não é à toa que os jogos antigos que eu trago pra cá, muitas pessoas curtem. E com toda razão. Por quê? Porque são muito fodas. Entendeu? Os jogos japoneses costumam ser muito fodas se comparados com os jogos daqui. Sacou? Até os jogos que tem um tema parecido com os temas que costumavam acontecer, por exemplo, nos anos 90, como por exemplo Street of Rage. Né? Parecia com um filme dos anos 80, sacou?
aquela Ruas de Fogo, não sei como que chama, influenciou o jogo do Final Fight, tá, gente? Então os caras são muito competentes no que eles fazem, saca? Hoje a gente tem que bater palma pra esses caras, sacou? Então, assim, eu não vou te falar pra você ir com cabeça tranquila, vai tranquilo pra você jogar. Até porque você tem que saber se a pessoa tem, vamos dizer assim, uma capacidade pra jogar jogo mais difícil. Yoshi Island é um jogo difícil, não é um jogo fácil. É um jogo que é pra uma pessoa que já tá acostumado com os jogos do Nintendo, essas coisas todas assim, tá? Então, eu indico só para pessoas que já têm um pouco mais experiência. Se você ficou curioso, nunca jogou esse jogo e quer conhecer, cara, como é que eu vou te falar? Joga. Sim, joga. Mas joga com a cabeça de que você precisa aprender. Essa é a real, tá? Vai com a cabeça, quando você estiver jogando esse tipo de jogo, para você aprender a ver uma plataforma diferente, tá? É assim que eu acho. Se você tiver uma mentalidade de querer aprender, de querer desenvolver seus, como que chama? Seus reflexos, aí vai ser bom. Você vai aprender muita coisa. Uma escola aí, conhecer outros tipos de jogos mais cascudos, tipo o Hagami, o próprio Shinobi, que depois eu vou trazer aqui pra vocês também, tá? Vocês vão... Acho que vai muito a pena, beleza? Cara, não mais é isso, tá? Eu acredito que vai ter muitas imagens interessantes do jogo aqui. Vocês... Pra quem já jogou, zerou, vai ter uma lembrança afetiva com o jogo, uma boa lembrança. Quem gosta, tá? Eu mesmo tive que mudar minha cabeça para poder entender esse jogo. Muitos anos eu fiquei com raiva desse jogo, viu? Muitos anos. Só depois que a gente amadurece, a gente começa a entender que tem certas coisas que você precisa se atinar pra mensagem, para o desenho do jogo, pra mecânica do jogo. Igual o pessoal fala, jogo raiz, jogo Nutella. Esquece. São jogos que são bons jogos, são bem desenhados. E jogos não tão bem desenhados, tá? É mais ou menos assim. Tanto é assim, cara, que, por exemplo, Dark Souls não é dos anos 90. Que é onde que o pessoal chama de jogo raiz. Dark Souls é um jogo novo. E é um jogo tão turrão que muitas das pessoas ficam batendo cabeça aí e não sabendo jogar o jogo, tá? Não tiro razão, porque é um jogo que você precisa ter estratégia na hora de jogar ele. Ou não é só chegar lá e enfiar a espada no personagem, tá? É o que eu acredito desse jogo. Não é a mesma coisa que Dark Souls. Muito longe disso. São dificuldades diferentes. Eu acredito que Dark Souls tem uma dificuldade bem acima aí, tá? E é um jogo muito inteligente, pra falar a verdade. Beleza? No mais é isso, meus queridos. Desejo pra vocês uma ótima quinta-feira, beleza? Uma boa jogatina e até a próxima.